Seja bem-vindo a mais um vídeo diário, devocional em casal, do canal Dois ou Mais, porque aonde dois ou mais reunirem o nome dele, ele estará presente. E hoje nós vamos falar sobre o segundo livro de Samuel, do capítulo 8 ao capítulo 11. E no primeiro tópico, vitória não é um sinal de invulnerabilidade. Davi vence várias nações consecutivamente. A chave aqui é que sucesso contínuo pode gerar uma falsa sensação de estabilidade espiritual. Deus estava com Davi, mas isso não impediu a sua futura queda. E o princípio valioso é que quem está vencendo também precisa vigiar. Isso é muito importante porque dá realmente uma falsa sensação. Sim. Quantas vezes a gente começa a passar por uma boa fase e aí a gente começa a pensar assim, não, sou eu. Não, eu consigo. Quando na verdade, né? Já tem aquela confiança de que, Deus já está comigo, já está fazendo, já estou aqui. Não preciso continuar plantando, né? Não preciso continuar orando, não preciso... vou desobedecer aqui rapidinho, pouquinha coisa, mas Deus está comigo. Não, Deus não vai ligar, pô. Não vai ligar. É só uma besteirinha, quando na verdade tudo importa. Sim. É o conjunto de princípios que nós honramos, né? E é o que o nosso apóstolo Jorge sempre fala. O que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o que nós plantamos ontem, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre orando e vigiando. Não podemos esmorecer. Com certeza. 2. Honrar alianças revela caráter. Davi procura alguém da casa de Jonatas e encontra Mefibosete. Mesmo no auge, Davi não esquece alianças antigas. Espiritualmente falando, né, Deus também honra alianças, inclusive as que você nem lembra mais. Então a importância de você ter um caráter em Deus. Porque a gente sempre vai bater nessa tecla. O que você faz quando ninguém olha é o que te garante um comportamento adequado de acordo com o caráter em Deus, né? Então a gente realmente tem que buscar, não é ser honrado com as pessoas que a nossa vista julga ser melhores, mas é ser honrado em todos os momentos, com todas as pessoas, sabe? Então, assim, realmente a gente está vigilante. Eu acho que essa ligação que Davi tinha com Saul, né? Uma coisa que a gente realmente para pensar, porque era uma relação de gato e rato, né? Era uma coisa ali, um querendo pegar o outro e na verdade, Saul querendo pegar Davi, sim, né? Retiro, até o que eu disse. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas era aquela coisa, né, de estar sempre ali naquela perseguição, mas Davi não esquece, né? Davi, ele tem essa ligação com a família de Saul, principalmente através de Jonatas. E isso é muito bonito, cara, porque infelizmente ele perdeu, né, o amigo, mas ele sentiu ali de honrar qualquer descendente que tivesse ficado. Então, porque Saul, ele pavimentou, né, esse caminho que Davi depois veio a assumir, né, o reinado, tudo que o Saul teve a sua importância. Sim. E se a gente parar para pensar, Saul foi uma ferramenta de amadurecimento de Davi. Com certeza. Davi amadureceu muito por causa dessa relação com Saul. Sim. Né? Foi justamente o que posicionou Davi. Sim, com certeza. Então, isso aí às vezes a gente acha que a relação com alguém é tão atribulada, tão conturbada, mas às vezes é o que vai te posicionar. Sim. É o que vai ali liberar acessos, né, para que você realmente se posicione de forma mais madura. Sim. Então, muito interessante. 3. Graça não depende de mérito. Mefibosete era aleijado e incapaz de retribuir. Ainda assim, ele é colocado à mesa do rei.
Isso é uma figura clara da graça de Deus, acesso sem merecimento. E é aquilo que até a palavra diz, que as nossas gerações futuras vão experimentar daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, né? Então, de fato, ele está ali vivendo tudo aquilo que o Jonatas, né, fez, porque ele criou um amor, uma relação fraternal de amor com Davi. E Davi, ele ainda se sente ainda mais impelido a fazer algo pelo filho do amigo dele. Né? Você vê que ele faz questão de devolver as terras para Saul, né? Coloca uma pessoa para servir o Mefibosete, né? Então, assim, olha quantas coisas que o herdeiro de Jonatas acessa por conta de tudo aquilo que ele plantou antes. Sim, é como se Davi tivesse retribuindo, né? Sim. O amigo, porque Sim. o amigo, apesar de ser filho do inimigo dele, o honrou, né? Como Sim. se Jonatas já sentisse no coração de que seria Davi o separado para o rei do Israel. Ele já falava que Davi seria o próximo, ele seria o segundo em comando, né? Então, assim, é muito bonito, porque a gente não encontra com facilidade esse tipo de troca, de tipo de fidelidade, né, com pessoas que não são da nossa família diretamente. Então, isso fica até de ensinamento, né, porque ali é realmente uma troca muito honesta. Jonathan fez tanto por Davi, assim como Davi fez tanto também por Jonathan, né? Então, é muito incrível a gente ser capaz de presenciar, né? De ver um relacionamento como esse. Sim. 4. Nem toda guerra começa no campo físico. Os amonitas interpretam mal a intenção de Davi e geram conflito. Um erro de percepção gera guerra. Chave prática: muitas batalhas começam na mente e na comunicação. Nossa, na comunicação, então, é terrível, minha gente. Às vezes você fala A, a pessoa entende B. Sim. E aí e isso acontece muito no casamento. Nossa! Porque o casamento ele é esse campo de treinamento, digamos assim. Com certeza. Né? E é por isso que hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, as pessoas têm o hábito de conversar tudo por ali, né? E num texto você não consegue colocar ali o que realmente você está querendo falar, porque um tom de voz, uma vírgula mal colocada, você pode criar uma guerra ou um tempo de paz. Então, inclusive, eu sempre falo, coisas importantes a gente resolve pessoalmente. Se não conseguir pessoalmente, uma chamada de vídeo, assim, para tentar ali pavimentar uma conversa, mas a prioridade é sempre pessoalmente, olho no olho, porque uma comunicação mal feita, cara, isso aí é uma chave muito poderosa. Sim. Você vê que o rei dos Amonitas, por conta dos conselhos que ele recebeu, não, Davi só quer vir aqui para espionar nossa cidade, encontrar fraquezas. E aí o rei acata, não tem o discernimento. Sim, que começou na mente ali, né, como diz aqui. Penetra ali na mente aquela ideia equivocada. Sim. E aí, de fato, vira a ruína, né, dos amonitas. Então, realmente, a gente tem que estar sempre perguntando a Deus, qual é a direção que eu vou seguir? É isso que o Senhor quer para mim? Como Davi faz, né? Então, pode parecer só que comunicação, isso aqui é um princípio para que você entenda que consultar a Deus é sempre a melhor estratégia. Com certeza. 5. Lealdade estratégica gera vitória. Joabe, aquele que tinha matado Abner, que permanece, né? Ele ainda é um homem de importância no exército de Davi.
Joabe divide o exército e cria um plano inteligente. Ele se posiciona com estratégia, não só força. E o princípio aqui é: espiritualidade sem estratégia pode te custar caro. Aqui não tem nem muito o que a gente falar, né? Realmente, certos momentos, a gente tem que ter ali, se posicionar, né, com estratégia, pedir orientação a Deus sempre, ainda mais em decisões importantes, mas não é usar força física, né? Ali ele usou de fato a força da liderança dele, a experiência, para que pudesse conduzir o exército para a vitória. E foi assim que aconteceu. Ele não foi de cabeçada, né? E no impulso, ele teve a estratégia, teve a orientação, tanto que ele fala, né, que seja feita a vontade do Senhor. Sim. Então ele estava ali também, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito, eu falei, cara, que responsabilidade você ser líder do exército de Davi, né? Você também bandeira tem que tu carrega, né? E você também tem que estar alinhado, né? Você vê que naquela outra ocasião, por causa de uma pessoa que roubou escondido, né? Pegou ali um despojo, Acã, pegou, escondeu os despojos de guerra e tal, desobedeceu o Senhor. Não, ele só ele foi morto com uma família, toda a descendência. E assim, Israel não estava conseguindo vencer mais as guerras por conta disso. Sim. Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, caramba, Davi foi vencendo guerras em cima de guerras, mas será que o peso é somente em cima dele, né? Porque eu acho que nesse sentido, o próprio Joabe e os próprios soldados também tinham que estar alinhados ali, né? Tinham que estar... Isso vai de acordo com a liderança, né? Quando você tem uma liderança bem posicionada, sim, que de fato tá debaixo de discernimento, debaixo do Espírito Santo de Deus, ele vai influenciando as pessoas, né? É aquela questão do ambiente. Sim. Né? Assim como quando Moisés ele divide a sua autoridade com o povo, né? Porque ele não conseguia falar para 2 milhões de pessoas, né? Então ele cria ali um conselho, né? E aí ele vai criando a liderança dele e o respeito que ele tinha, né? Então eu acho que Davi também ele anda debaixo dessa autoridade, dessa liderança. Sim, sim. Mas aí é justamente isso. Então Joabe, ele tem essa estratégia, ele coloca nas mãos do Senhor também. Sim. Então ele junta a estratégia com a entrega. Sim. E aí eu acho que quando a gente consegue trazer isso para as nossas vidas, né, tendo a disciplina, estratégia, discernimento e obediência e entrega ao Senhor, eu acho que é uma fórmula ali, sim, né, incrível para que a gente consiga alcançar êxitos na nossa vida. Com certeza. 6. O perigo do conforto fora do propósito. Enquanto os reis iam à guerra, Davi fica em casa. Aqui começa o problema. Realmente, eu não tinha nem parado para pensar. Sim. E aqui uma mensagem forte é que o pecado de Davi não começa com Batseba, começa com a ausência de propósito. Davi não estava ali junto do exército dele, não estava à frente, ele estava em casa. Sim. Simplesmente ele cochilou, acordou de um cochilo, foi passear no terraço. Então assim, realmente começa a partir dali, né? Porque ele já estava... porque ele estava num ambiente confortável, né? Já sabia que ia ganhar, já tinha aquela coisa... e o ambiente... Uma confiança, né? Sim, então, isso é muito incrível da gente poder perceber que Davi não era um homem perfeito, porque não existe homem perfeito a não ser Jesus, sabe? Então, você vê que a Bíblia faz questão de apresentar essas quedas, porque todos nós enfrentamos processos, enfrentamos batalhas, né? E a importância de você ter um coração segundo o coração de Deus. Porque você vai cair, você vai tomar atitudes ruins, a gente vai ver um pouco mais pra frente. Davi tem uma série de atitudes ruins, de escolhas muito pesadas, mas quando era aquele momento de decisão ali, né, o caminho que você ia tomar, Davi ia lá e tomava a decisão mais correta possível, né? Então, sim, é claro que o ideal é que a gente não chegue a tomar essas escolhas ruins,
né? Porque tudo que se gera, mas também de um momento de caos, também Deus ele se aproveita daquela situação, né? Quer dizer, Deus se aproveita, uma forma de falar, né? Mas ele tira o melhor de uma situação ruim, porque dessa relação ruim vai nascer um dos maiores nomes da Bíblia. Sim. Né? Então, olha a importância. 7. Pequenas decisões abrem grandes quedas. Davi vê, deseja, manda buscar, adultera, encobre, manda matar. É uma sucessão de erros que eu acho que até Deus ficou paralisado, tipo, meu filho, o Nossa, que você tá fazendo, cara? aonde foi que eu errei? Né? Então, assim, é uma sucessão de processos, né, de escolhas ruins que vai. Só que é aquela história: quem é que ia frear? É Davi? Só Deus. Porque ao olhar natural, Davi era o rei, o ungido, era um grande guerreiro. Tanto que ele dá ordem para Joabe, né, para colocar Urias ali Na frente na linha de batalha. frente. Sim. E assim, No pior cenário possível, pior cenário, né? E ok, né? Joabe simplesmente Só vai acata. lá, obedece, acata a ordem, que ele é o rei Davi, é o cara que, né, já tem Não, toda... e deixa explícito que ele queria que Urias morresse, fosse morto. Né? Ele deixou explícito na carta. E aí aquela relação, né, de respeito à autoridade do rei. Bom, não sou eu que vou contestar, vai ver ele teve algum problema com Urias e tal. Não, então ele recebeu uma direção de Deus, né? Uma direção, vai achar que realmente é algo complicado. Mas melhora. A gente vai ver mais pra frente que esse cenário Deus vai tirar o melhor. Sim. O pecado acontece em etapas. E aqui uma verdade dura é que ninguém cai de uma vez. A queda é construída. Então, quando a gente percebe que de fato todo aquele cenário ele veio ao chão, ali não nasceu a queda. Ali é o resultado final. E não adianta se desesperar, não adianta arrancar os cabelos, né? É realmente entender o que você fez de errado, se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, né, e buscar uma redenção. Porque também você não pode deixar que o inferno ele ganhe esse território e que ele te aprisione num cativeiro, né? A gente pode errar, mas é ter a consciência de que Deus ele vai estar ali disposto a nos ouvir, a ouvir nossas petições, para que, havendo um arrependimento sincero, as coisas possam ser consertadas. Não é verdade? Sim, com certeza. A autoridade não elimina consequências. Sim. Davi era rei, ungido, mas mesmo assim peca gravemente. Posição espiritual não protege contra escolhas erradas. Não. E aí fica o alerta: quanto maior a autoridade, maior o impacto na queda. E assim, trazendo para modelos, assim, não tem como comparar quase ninguém a Davi, né? A não ser Jesus, que estava num outro nível muito acima, mas quando eu estava escutando um testemunho de que um pastor líder de uma denominação, de uma igreja, ele caiu em adultério e todos os pastores que estavam sob a liderança, sob a autoridade dele, caíram em adultério também. Então, isso você vê que realmente é algo muito sério. Quando você está numa posição de liderança,
Olha como é que uma atitude, um pecado, ele se derrama em todos os seus liderados. Sim, com certeza. E isso a gente vê até numa escala menor, né? Dentro da própria casa. O homem que é o cabeça, sacerdote da família, Sim. um erro que ele comete, um pecado ali, quando ele cai, isso vai reverberar sobre toda a família. A família toda, né? Sim. Só que quanto maior ali o nível que ele tá, quanto maior o nível que uma pessoa alcança de autoridade, maior vai ser esse impacto, né? Sim, com certeza. A gente observa muito hoje em dia, a gente vai ficar aqui falando de igrejas e igrejas, sim, mas sim. A gente observa muito isso, né? Como que muitas vezes tem certos lugares, né, que acabam perdendo tudo. Às vezes tudo começa com uma escolha ruim, né? Uma escolha ruim. Às vezes tem a oportunidade de fazer um trabalho tão bom, né? Tem ali. Às vezes tem a unção, tem a presença, mas quando chegar o momento, Jesus vai dizer: quem és tu? E isso é muito triste, né? Escolhas erradas. Sim. E aí acaba. 9. O pecado tenta se esconder, mas deixa rastros. Davi tenta cobrir com Urias e falha. O plano humano não resolve erro espiritual. O que é feito no secreto será exposto. Nossa, isso é muito forte, porque às vezes a gente acha. Não, é o plano perfeito, ninguém vai descobrir. Do tapete. As pessoas esquecem que tem os profetas, que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Tu acha realmente que não vai ser revelado? É muita inocência. Você conhece as coisas que Deus pode fazer, você já experimentou. E assim, o inferno é tão traiçoeiro que ele planta realmente essa questão. Não tem como. Ninguém viu, não tinha ninguém. Tem. E Deus vai expor para que você possa se consertar. Porque não é para te humilhar, é para que você aprenda, conserte, se arrependa, né? E aí você volte para os caminhos. Sim. E não é remorso, é arrependimento real. É isso aí. É redenção, né? Sim. 10. Integridade pode vir de quem menos se espera. Urias, um estrangeiro, mostra mais caráter que Davi. Uau! Ele se recusa a desfrutar conforto enquanto outros estão em guerra. Olha só o contraste. O impacto disso é que, às vezes, quem está fora vive princípios mais fortes que quem está dentro. Enquanto Davi estava cochilando, passeando no terraço, no seu conforto, né, Urias simplesmente abre mão ali do conforto dele, do descanso, porque ele não consegue achar justo, né? Justo enquanto os companheiros como é que eu vou desfrutar de um conforto se os meus irmãos de guerra estão lá dormindo pouquíssimo ou nada? Estão lá na batalha. Que é isso? E aí Davi se constrange. Então, assim, embebedei o cara não foi para casa. Manda esse cara de volta para a guerra e se desfaz dele. Olha que loucura. É uma... Nossa. É uma atitude de desespero, né? Sim. Davi entra num desespero. Isso me lembra muito o Davi do início, assim, que simplesmente pega, foge, né? E aí chega ali naquela cidade e aí, não, eu preciso comer um pão e tal. Aí ele mente, né? Que diz que tá com o exército do rei. E aí, né, ele vai lá. Então, assim, lembra muito esse Davi que às vezes toma atitudes meio desesperadas, né? O que é muito a gente. Com certeza. O que é muito a gente. Isso é um resquício do passado, né? Por isso a importância de a gente estar sempre orando, vigiando, para que os erros não voltem para a nossa vida. Para que a gente siga caminhando em direção a Deus. Sim. Né? 11. Deus vê o que ninguém vê.
O texto termina com uma frase pesada. Porém, isso que Davi fez desagradou ao Senhor. A confirmação que Deus realmente não se agradou. E aqui está o ponto central. Você pode até justificar, esconder, organizar, mas Deus vê a essência. A gente volta àquele ponto que é o coração, onde o seu coração está. Porque Deus, ele não olha o que a gente vai olhar. Deus, ele olha onde o seu coração se encontra. Qual a intenção do coração. Ele sonda corações, né? Exatamente. Ele sabe a verdade do nosso coração. Exatamente. E aí aqui começa toda a novela, né? Sim. Mas que depois vai se desenrolando em algo positivo. Sim. Eu acho muito interessante esses altos e baixos assim da Bíblia, né? Uma coisa que fala muito com a nossa natureza humana, né? O Sim. quanto que aquela pessoa ali que, nossa, parece um ser. E aí eu acho que talvez isso seja muito para que a gente não idolatre. Sim. Né? Para que não haja idolatria dessas pessoas, porque por isso que ninguém é perfeito, né? Porque senão a gente acaba entrando numa posição de, meu Deus, ele é perfeito, ele é incrível, uau, super-herói, mas ali a palavra faz questão de expor os erros, tanto para que a gente possa se identificar, quanto para que a gente possa ter um discernimento, né? De não criar ídolos, de não achar que são super-heróis, né? Com certeza. Porque isso vai contra tudo que o Evangelho é, né? É como o pastor Flávio falou no culto de domingo, né? O Evangelho não é sobre levantar super-heróis, é sobre resgatar vilões, né? Então, assim, acho muito interessante que sempre tem esse contrabalanço, né? Essa oscilação de tipo, nossa, o cara tá ali, tá indo super bem, você fica, uau, ele tá vencendo guerras, ele tá super alinhado com o Senhor, e aí você se inspira, né? Mas aí de repente ele vai e comete umas falhas, e aí paga o preço, aí você realmente, poxa, eu posso estar ali fazendo tudo isso, mas se eu não tiver aquela obediência, aquela entrega, o discernimento, a sabedoria, eu realmente vou pagar um preço. Um preço alto, normalmente, né? É muito interessante como a palavra se coloca. E as consequências ficam, né? São erros que não são apagados. Resumo estratégico, então, desses capítulos, né? Vamos lá. Esses capítulos mostram um ciclo claro. No capítulo 8, é todo o sucesso, né? Uma trajetória de sucesso, vencendo ali guerras e mais guerras e nações tudo mais. sendo dizimadas, nações sendo dizimadas, conquistadas, né? No capítulo 9, graça e honra, né? Capítulo 10, conflitos externos. Sim. E no capítulo 11, a queda interna. Então ele vem fazendo toda uma trajetória, ele vem ali alinhadinho, vem conquistando territórios, aí ele vai, procura o filho de Jonatas, né, honra o filho dele, então honra toda a descendência de Saul ali, através do neto de Saul. Sim. Né, vem com essa graça e essa honra e tal, e aí depois conflitos externos, continua ali naquela questão das guerras, vencendo e tudo mais, né? E no capítulo 11 ele realmente começa a cavar o próprio buraco, né? Ruins, né? A maior ameaça não estava fora de Davi, estava dentro dele. O que a gente falou, né? Assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que até o ungido do Senhor, porque parou de vigiar, né? Acabou tendo um tropeço muito, muito grande. Sim. Né? E as perguntas para a reflexão de hoje é: você tem vencido, mas deixou de vigiar?
Sempre tem que orar e vigiar, sempre. 2. Existe alguma zona de conforto tirando você do propósito? Nossa, isso acontece muito, gente. Acontece muito, né? É. A gente às vezes nem percebe. Por isso a importância de você ter uma pessoa que te confronte com respeito. Com certeza. Porque esse confronto é o que vai te fazer ter a ciência de onde você está cometendo ali um pecado, um erro. E Davi não tinha, né? Você Não. vê que até uma ordem que é para deixar um soldado ser morto, né? É acatada. Então Sim. ele não tinha alguém que confrontasse ele, porque ele era super respeitado e tudo mais. Talvez Samuel, se estivesse vivo, né? Natan era o profeta daquele momento, mas ele não tinha essa autoridade, pelo menos é o que para mim fica aqui, né? perceptível, né? Até aqui. Porque ele não tinha essa relação tão próxima com Natan, né? Como Samuel tinha com Saul, que estava ali sempre confrontando, né? Sempre trazendo uma palavra do Senhor. Então, mas até o momento, né? Sim. Porque pra frente a gente vai ver Natan com aí, certeza, tendo ali uma importância, né? Ele vai, acho que vai dar uma sacudida em Davi. Mas para os próximos capítulos, vamos aguardar. 3. Você tem tratado pequenas decisões com seriedade? Às vezes a gente negligencia muito pequenas decisões, coisinhas pequenas do dia a dia. Mas são as pequenas decisões, Sim. É um acúmulo de pequenas decisões que faz Sabe uma diferença. pequena decisão? Ir ao culto, gente. Ir à igreja. Mesmo quando a gente não quer. Eu falo de um lugar assim, de um lugar de fala realmente, porque eu passei no início uma resistência para estar no culto, né? Eu ia e tal, mas eu não ia assim, ansiosa, com fome de estar lá, né? Muitas vezes tinha alguma coisa que... Uma barreira, uma né? barreira, alguma coisa que sempre me deixava ali, querendo me desanimar de ir, né? E quantas vezes, né, eu te confrontei, né, para que pudesse. Então a importância do cônjuge, né, na vida do outro, porque quando você tá mal e eu tô bem, eu vou te levar e vice-versa. Sim. Né? E aí parece uma pequena decisão, né? Mas, cara, a gente tem que levar com seriedade. E eu acrescento ainda a questão de você chegar no culto na hora correta, né? Na medida do possível. Claro, se você tem trabalho, essas coisas, você vai ali. Mas, poxa, se você tem a possibilidade de chegar no horário certo, chegar no horário correto, sabe? São pequenas decisões. Principalmente, poxa, você tá indo ali à casa do Senhor, né? Você tá indo ali para louvar, para celebrar a vida do Senhor com seus irmãos. E aí, são coisas que você tem que ter essa seriedade, né? Com certeza. Poxa, eu vou chegar no horário correto e tal. Sim. Há algo que você está tentando esconder ao invés de tratar? Isso aí a maioria das pessoas sempre tem, né? Com certeza. Principalmente dentro da gente. Emoções, coisas que ficam ali mal digeridas. Então, isso tem muita coisa que às vezes a gente coloca para debaixo do tapete, relações com as outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que de uma maneira geral, as pessoas sempre têm, né, uma coisinha que quer esconder, que não quer encarar. Você tem honrado alianças ou só resultados? É aquilo que está diante dos teus olhos ou aquilo que ninguém vê, né? A gente também sempre vai voltar. Realmente é um princípio de Deus. Pô. Sim. É onde seu coração está, aonde você plantou o teu coração, né? Então a gente vai ver isso o tempo todo. É onde o nosso coração está. E você que está aqui acompanhando, que está com a gente deseja do fundo do nosso coração que você consiga vencer essas batalhas internas, que você possa aprender com os erros daqueles que tinham tanta importância na história da Bíblia, né, como Davi, como Saul também, que teve a sua importância, de que você não está sozinho e que você possa voltar para os caminhos do Senhor, possa se arrepender,
possa de fato ter uma pessoa também que possa te ajudar, porque você não está sozinho. Lembre-se sempre que aonde 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. Então, não deixe de assistir o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, comenta, porque isso ajuda demais. Isso vai fazer com que o nosso devocional chegue a outras pessoas, tá? Então, estamos aqui, seguindo esse propósito, tá? E ajuda a gente, beleza? Sim. Espero você no próximo vídeo, beleza? Shalom!